Todo mundo achava que ele era um coitado meio pirado, sem eira nem beira, sem amigos ou ninguém pra dar bola. Mas tudo muda quando ele é jogado numa ilha que parece uma versão bem fajuta de Round 6, com um monte de gente, onde ele tem que lutar pela própria vida. Ninguém era um incel burro, com cape e mood de temperatura ambiente e uma amnésia daquelas, mas ele se achava mais inteligente que Stephen Hawking e Einstein juntos, viu? Um dia, ele acorda de repente de um pesadelo num lugar mal iluminado, sem a menor ideia de como foi parar ali. Enquanto tentava se orientar, ele ouve a voz de uma garota estranha, dizendo que estava feliz em vê-lo acordado e o alertando sobre a parede atrás dele. Assim que ela disse isso, ele se vira e vê que a parede está cheia de espinhos e está se movendo em sua direção. Que horror! Ele imediatamente se levanta para correr para o outro lado e a parede para abruptamente. Ele começa a entrar em pânico enquanto procura uma saída, mas a garota diz que é inútil, pois a porta não pode ser aberta por dentro, não tem jeito. Ele tenta arrancar as grades da janela para escapar por ali, mas é inútil e ele cai no chão exausto. A garota Jean, do outro lado, começa a chorar como um bebê, dizendo que eles vão morrer ali, que não tem mais salvação. Ele pergunta quem ela é e o que ela quer dele, mas quando ele olha mais de perto pelo buraco e vê que ela também é uma vítima ali, assim como ele se desculpa. Em meio às lágrimas, ela diz que ninguém vai vir resgatá-los e que a parede de espinhos vai se mover em direção a eles a cada 2 minutos, sem parar. Ele diz pra ela se acalmar e pede pra ela usar o machado ao lado dela pra arrombar a janela e sair, mas ela diz que não tem janela do lado dela, que azar. Então ele pede pra ela dar o machado pra ele, pra que ele possa pelo menos usá-lo pra se libertar e depois salvá-la. Ela para de chorar e pede num tom sombrio para ele prometer que vai voltar por ela. De repente, as paredes do lado dela começam a se mover, e ela implora para ele fazer a promessa. Ele finalmente faz uma promessa de morte, e ela empurra o machado pelo buraco, mas ele não passa. Que frustração. Ele puxa do lado dele com toda a força, mas não funciona. Então ele pergunta se ela consegue aumentar o buraco do lado dela, e ela golpeia a parede com grande força, só para perceber que é feita de grafite e que não pode ser quebrada tão facilmente. Que droga. Ela desiste e começa a chorar de novo, mas Ning já está de saco cheio das frescuras dela e manda ela calar a boca para ele poder pensar direito. Ele então pergunta como ela foi parar ali, e ela diz que não tem ideia, só que estava tirando um cochilo no metrô, e quando acordou, estava numa cama de ferro. Que doideira. Assim que ela diz isso, ele tem uma ideia e manda ela esmagar a cama e dar a barra de ferro para ele. Ela se levanta e faz o que ele manda, entregando a barra de ferro pelo buraco. Ele imediatamente corre para a janela e a arromba. Finalmente. No último segundo, ele escapa enquanto a garota implora para ele não a deixar para trás, quando a parede começa a se fechar sobre ela. Com o tempo, ela se lembra de como foi deixada para trás anos atrás, durante sua viagem de trilha. Que trauma. Um dos caras do grupo dela se machucou, então ela o levou para uma caverna e ajudou com os ferimentos, já que o pai dela era médico, e ela aprendeu essas coisas com ele. O resto do grupo chegou e a puxou para fora para discutir com ela em segredo, bem na surdina. Eles disseram que tinham que sair rápido por causa da neve, mas ela recusou, dizendo que um dos colegas estava ferido e que não podiam deixá-lo para trás. O ferido ouviu e gritou com os outros dois por traí-lo assim, e no final os dois a deixaram e o ferido para morrer enquanto eles foram embora sozinhos. Que covardia. Os dias se passaram e ela fez de tudo para mantê-los vivos e também ajudou com o ferimento. Em troca, ele tentou agradecê-la com um beijo, mas ela o rejeitou. E quando ela voltou depois de um tempo, coletando comida, ficou chocada ao ver que ele também a tinha deixado para trás. Que ingratidão. No presente, tudo o que ela conseguia pensar era em como os homens sempre a traíram no passado, e começa a chorar de novo, pensando que Ning a tinha abandonado, mas para surpresa dela, ele arromba o telhado de madeira e oferece a mão para ajudar. Que alívio! Ela agarra as mãos dele e eles conseguem sair, ofegantes. De repente, do nada, ela o abraça e diz o quanto está feliz por ele ter voltado. Ela se apresenta e diz que está no primeiro ano da faculdade de medicina antes de perguntar sobre ele, mas ele não responde, e pede para ela olhar em volta, com atenção. Eles percebem que ainda não estão seguros e descem do telhado, aterrissando na varanda de um farol. Eles veem uma porta de metal no chão que leva a um túnel subterrâneo e decidem tentar a sorte. Ning desce primeiro e ela o segue enquanto eles descem cuidadosamente usando a escada de metal. Enquanto descem, ele vê que faltam alguns degraus e pula alguns degraus, pedindo para ela fazer o mesmo, mas ela está com muito medo, então ele diz que vai pegá-la sem problemas. Ela pula e ele a pega com facilidade, mas isso faz com que eles escorreguem acidentalmente, e eles caem da escada no mar. Enquanto ele sente, ele tem o mesmo pesadelo de afogamento, mas Jean o acorda e o leva para a superfície, salvando-o. O tempo passa, e ele ainda está inconsciente, então ela o leva para um quarto no andar de baixo do farol. Ela verifica se tem alguém lá e acende a luz, só para encontrar um cadáver com uma aparência assustadora. Que horror. Enquanto ela o encara aterrorizada, ouve um barulho atrás e lentamente se vira para encontrar um cara com cabelo laranja a ameaçando com uma faca. O cara diz para ela voltar e colocar Ming no chão. Ela faz o que ele manda e treme de pânico enquanto ele se aproxima dela, morrendo de medo.
Ele faz perguntas básicas a ela e depois sobre a múmia sentada ao lado deles. Ela diz que não sabe nada sobre isso, e ele acha difícil de acreditar. Ele diz que talvez ele questione Ning e pisa no dedo dele, acordando-o com dor. Que maldade! Ele pergunta a Ning se ele conhece a garota, ao que ele responde que não, e Jin começa a chorar, dizendo como os dois escaparam da cela e toda aquela história. O cara de cabelo laranja, Jang, ameaça esfaqueá-lo se eles não obedecerem às regras dele. Vendo a faca quase matá-lo, Ning grita que não conhece Jin, e ela se pergunta por que ele está mentindo. Ela se lembra da queda deles e do comportamento dele agora, pensando que algo não se encaixa. Que estranho. Jian pergunta qual é o problema, e ela explica tudo o que aconteceu até agora. Ela então diz a ele que a queda deve ter causado algum dano cerebral a Ning, e é por isso que ele não se lembra de nada, coitado. Ele manda ela calar a boca, dizendo que não é estúpido para acreditar nas histórias sem sentido dela. Ela implora para ele deixá-los ir quando ele estava prestes a acabar com Ning. Ele para e concorda com ela com uma condição. Se ela explicar em uma palavra por que Ning arriscaria a vida para salvá-la, hein? Ela começa a entrar em pânico enquanto o tempo se esgota, e ele quase mata Ning. Ela de repente tira algo e grita para ele parar antes de perguntar há quanto tempo ele conhece seu amigo mais antigo. Ele hesita antes de responder que conhece seu amigo há 25 anos, desde que tinha 3, num orfanato. Ele manda ela parar de enrolação e ir direto ao ponto. Ela diz que se salvar outra vida significa que a pessoa deve conhecer a outra por muito tempo, então ele pode ter certeza de que seus amigos arriscariam a vida para salvá-lo mesmo. Ele fica em silêncio, e ela continua que se não for esse o caso, então é possível que uma pessoa possa salvar a vida de outra, mesmo que não a conheça bem. Ele se levanta e manda ela calar a boca, mas antes de guardar a faca, claro. Ele diz a ela que seus amigos fariam qualquer coisa por ele e que ela está errada, mas ele também admite que isso não é verdade para todo mundo. Depois de um tempo, Jin explica a Ning o que aconteceu antes e como ele a salvou, com todos os detalhes. Ele não consegue acreditar que realmente fez aquilo, nem que não consegue se lembrar. Jong pergunta qual é a última coisa que ele se lembra, e ele diz que estava lendo uma revista Playboy na 5ª série, veja só. Eles desistem e vão examinar a múmia. Jin observa que é úmido ali e pergunta como é possível uma múmia estar ali antes de agarrar os braços dela como se fosse um pedaço de doce. Ela examina o braço e diz a eles que esse corpo foi colocado ali, e com a ajuda dos meninos ela coloca o corpo no chão antes de examiná-lo melhor, com cuidado. Jang adivinhou que poderia ser um fuzileiro naval antes de rasgar as roupas. Eles ficam chocados ao ver que números foram esculpidos no corpo, possivelmente com uma faca. Eles se perguntam o que os números poderiam significar, mas nenhum deles conseguiu entender. Que mistério. Então eles desistem por enquanto e conversam sobre outras coisas. Jin pergunta sobre Jung, e ele diz a ela que trabalha para uma gangue liderada por um tal de Don Tini. 3 dias atrás ele estava fugindo de um grupo de punks de barco, só para se encontrar ali quando acordou. Que reviravolta. Jin também conta a história dela, que acordou ali de repente depois de tirar um cochilo no metrô. Os dois se perguntam se é obra de outra gangue ou de traficantes de pessoas, mas Ning diz que não, e que o número que viram no corpo é significativo em tudo isso, antes de adicionar que tudo parece um tipo de jogo, sabe? Jin concorda e diz que até agora tudo é como um jogo de fuga e que eles deveriam procurar por pistas. Jiang diz que já tinha procurado pelo lugar e encontrado uma escada explodida, que pena. De repente, Jin nota um pergaminho nas orelhas da múmia e o puxa para fora, encontrando um mapa desenhado dentro. Eles veem um lugar marcado com um X e também o farol, junto com alguns outros lugares e símbolos, que interessante. Ning parece chocado e diz a eles que já viu esse mapa em algum lugar antes, mas não consegue se lembrar. Jiang grita para ele pensar muito, mas ele segura a cabeça dizendo que dói. Jin diz para ele se acalmar e leva Ning para um canto seguro e pergunta se ele está bem, com carinho. Ele diz a ela que sempre que pensa nisso sente essa dor de cabeça. Ela diz para ele não se esforçar e o conforta. Incapaz de aguentar a frescura deles, Zhang sai para fumar. Em seguida, ele vai ver os dois dormindo perto e os acorda quase chutando-os, sem dó. Ele diz a eles que deveriam sair dali e ir para o lugar marcado com um X no mapa. Ning fica animado como se estivessem indo numa caça ao tesouro, enquanto Jin pergunta se é uma boa ideia na condição deles, mas Zhang diz que não está dando escolha a eles, e que agora eles não passam de seus escravos. E ponto final. Mais tarde, eles arrumam suas coisas e vão para a floresta, seguindo o mapa. De repente, Zhang pede para eles pararem e examina o chão, encontrando uma armadilha com sangue de alguém ainda nela. Ele diz a eles que se encontrarem outro conjunto de pegadas em breve, deveriam cobrir as deles, para não deixar rastros. Ele então diz aos dois que, como seus escravos, é trabalho deles coletar comida e água secretamente. Os dois imediatamente vão em busca de comida, como os escravos que são, e Ning volta com algumas frutas silvestres estranhas enquanto ela coleta cogumelos e ervas. Que trabalheira! De repente, Jian sai do nada e mata um coelho fofo, citando algo sobre essa bobagem de sobrevivência do mais apto. Ele então os leva para uma caverna que encontrou e começa a cozinhar a carne, sem cerimônia. Ele come tudo sozinho, deixando apenas as frutas para Ning e Jin. Quando termina, ordena que ela faça a cama dele usando o feno que coletaram. Ela se levanta e vai fazer a vontade do mestre, enquanto ele pede a Ning para comer a carne que sobrou, já que ele é um cara que folgado. Ele então se levanta e entra na caverna, avisando Ning para não entrar e ficar de guarda. Enquanto ela faz a cama, ele a prende no chão e ela grita por ajuda. Ning ouve isso de fora e se pergunta o que fazer desesperado.
Ele corre pra dentro da caverna e grita pra Jang parar. Isso o deixa bravo, e ele chuta Ning pro chão, mas ele se levanta dizendo que eles não deveriam fazer coisas ruins um ao outro porque são um time, afinal. Jang, de saco cheio da bobagem dele, simplesmente o soca na cara e o joga no chão antes de ir embora. É quase noite, e ele entra na floresta para ter um tempo só para ele. Ele conclui, pelo comportamento anterior do casal, que eles não são capangas de nenhuma gangue. E está frustrado por ter sido sermonado por aquele Ning idiota. De repente, ele ouve um barulho pedindo ajuda e corre em direção à caverna para encontrar o casal que também saiu para verificar o mesmo. Ele pede para eles o seguirem enquanto ele vai atrás da fonte do barulho, com cautela. Eles veem um homem aparentemente fugindo de alguém e Jin, vendo que ele está prestes a cair na armadilha, tenta avisá-lo, mas Ning cobre a boca dela e a impede de fazer isso. John explica que eles não conseguem ver o perseguidor do homem e que algo está estranho, muito estranho. Ele prevê que quem está perseguindo aquele cara provavelmente é quem fez a armadilha em primeiro lugar. E para choque deles, eles veem um cara da tribo com um machado. Enquanto o cara que caiu na armadilha consegue se levantar vivo com pouca força, esse cara da tribo simplesmente o massacra como um porco e arrasta o corpo para longe. Que brutalidade. Depois que o homem vai embora, Jin diz a eles que deveriam voltar para a caverna e ficar quietos por um tempo. Lá dentro, Jin descansa enquanto Ning pergunta a ele quem poderia ser aquele homem e se ele é um selvagem, um bárbaro. Jan simplesmente responde como diabos ele vai saber, e diz que este lugar é mais perigoso do que ele pensava. Ele então se oferece para guardar a caverna durante a noite e avisa Ning para ficar alerta. Na manhã seguinte, o casal sai para pegar comida, e Ning encontra um coqueiro, que sorte. Ele sobe e joga o coco para Jin pegar, mas de repente um rato se aproxima dela. Vendo isso, ela grita alto, e Ning começa a entrar em pânico, pensando que alguém deve tê-la ouvido. Que desastre! Jan vem correndo, pensando que o selvagem voltou, mas quando ele descobre a verdade, os repreende por serem estúpidos e inúteis. De repente, ela foge, dizendo que precisa fazer xixi, e Ning fica preocupado, com razão. Depois que ela termina o que tinha que fazer, ouve passos e fica assustada. Antes que ela perceba, algo se aproxima dela e ela solta um grito alto, e os meninos, ouvindo isso, correm para ajudá-la. Quando chegam, veem dois caras da tribo a capturaram e a prenderam no chão. Que perigo! Ning quer desesperadamente ajudar, mas Jian diz que é muito arriscado agora. Enquanto um dos caras da tribo pega um machado para acabar com a pobre Jae Jian, o garoto decide que agora é a hora de lutar. Ning corre para ajudar, mas alguém atira no cara com o machado na cabeça e o mata, salvando-a. Vendo isso, o outro cara fugiu da cena e Jin abraçou Ning com força depois de vê-lo. Alguém se aproxima deles e eles olham para cima para ver uma mulher carregando uma arma, provavelmente a que o salvou. Que heroína. Ela se apresenta como Tracy, membro da polícia, e diz para eles se apressarem, pois os selvagens podem voltar. Ela diz a eles que tem companhia lá embaixo no penhasco e pergunta se eles querem se juntar, para a segurança. Jin concorda animadamente, dizendo que quanto mais melhor. Jiang a impede e pergunta se ela já esteve em Hong Kong, ao que ela responde que não. Ele diz a ela que também não esteve nos EUA, mas tem certeza de que a viu em algum lugar. Que estranho. Ela descarta casualmente, dizendo que pode ser alguém parecido com ela, mas o grupo agora está um pouco desconfiado dela. Ela se abaixa para verificar o ferimento do cara e vê que ele foi baleado nas costas, enquanto ela mirou na cabeça. Que esquisito. Ela acha estranho porque é uma atiradora campeã, e não há como ela ter errado, mas antes que pudesse ponderar mais selvagens retornam e o grupo corre para evitar as flechas deles. Que perigo! Tracy se esconde debaixo de um buraco e começa a atirar, enquanto pede para eles irem para um riacho na floresta. Jang leva o casal inútil para onde ela mencionou. Eles se acomodam e se refrescam à beira da piscina, se perguntando por que Tracy está demorando tanto para voltar. Que mistério. Jang diz que ela está morta ou fugiu antes de avisar os dois idiotas que há mais pessoas nesta ilha e que eles têm que ter muito cuidado. Ele diz a eles para nunca falarem do mapa ou do código que encontraram no corpo da múmia para mais ninguém, em hipótese alguma. Jin diz que vai fazer o que Ning diz, mas o idiota fala umas bobagens sobre classe de luta e rankings como se estivessem num videogame antes de concordar com Zhang em trabalhar em equipe, que então pede a todos para fazerem um juramento de morte para seguir o mesmo. De forma dramática, os três juram se unir e lutar pela sobrevivência, nunca traindo um ao outro, não importa o que. Justo então, Tracy volta e diz a eles que eles têm que sair dali, pois ela não tem muitas balas sobrando. Que situação. Ela então pede para eles a seguirem enquanto eles vão para onde o resto da companhia dela está. Quando chegam ao lugar, ela os apresenta aos amigos, dizendo que foram atacados pelos selvagens e que ela os resgatou matando alguns dos selvagens. Que coragem! Um dos caras a chama de Durona, enquanto o outro diz que ela desperdiçou balas resgatando esses estranhos. Zhang fica bravo com o cara que disse isso e o ameaça, mas Tracy intervém e diz para eles pararem de brigar, por favor. Ela diz a ele que se ele e sua equipe quiserem ficar com eles, então eles obedecem às regras dela, e não prejudicam nenhum de seus companheiros de equipe. Jiang sorri antes de concordar com as regras dela antes de conhecer os outros, com um ar de quem sabe. Jin e Ning também se apresentam, mas todos ficam surpresos quando ele diz que está na 5ª série. Jin rapidamente os corrige, dizendo que Ning teve um trauma na cabeça, e só se lembra até a 5ª série, coitadinho.
Tracy então conta o que descobriu naquele dia. Ela viu um complexo arquitetônico enorme que parecia sinistro, e um dos caras diz que eles deveriam explorá-lo imediatamente, mas outro cara discorda, dizendo que pode ser o esconderijo dos selvagens, e é perigoso. Outro cara também concorda com isso e diz que eles deveriam ficar longe dali até que cheguem a um plano sólido. Eles fazem uma votação e dá empate, com Jung estragando a votação ao dizer que vai abrir mão primeiro, e depois vota contra explorar aquela área, que esperto. Um dos caras o acusa de ser injusto, mas ele simplesmente diz que não quebrou nenhuma regra, apenas usou uma brecha. Então o cara diz a eles para fazerem outra votação e oferece um cheque de 10 milhões de dólares para quem ficar do lado dele para explorar. Que tentação! Jung acusa de suborno, mas ele discorda, dizendo que é semelhante a um político prometendo algo em troca de vencer a eleição, porque ele está fazendo tudo isso na frente de todos e não está oferecendo em particular, tornando isso uma estratégia e não um suborno. Que argumento! Jung sorri, dizendo que ele também tem uma estratégia, e diz ao casal para votar nele. Quando aquele cara Ishigaki aponta que ele ainda tem um voto a menos, ele diz a ele que de agora em diante, quem votar nele, ele vai oferecer 30 milhões, uma fortuna. Tracy aponta que ele não tem esse tipo de dinheiro, ao que ele diz que Ishigaki vai pagar por ele, porque ele quer que a votação dê errado do jeito dele, então ele não se importará em pagar a mais, que sacada. Logo eles fazem uma votação, e naturalmente Zhang vence, com um dos caras deles virando pro lado dele e exigindo que Ishigaki pague se quiser que eles vão explorar o enorme complexo arquitetônico sem desculpas. No dia seguinte, todos vão para o local, e enquanto atravessam a floresta, Jung diz que quer discutir algo com Tracy em particular. Ela diz que ele pode fazer isso ali mesmo, mas ele insiste que eles vão sozinhos, e quando ela ainda recusa, ele vai e sussurra algo no ouvido dela. Depois disso, ela manda ele parar e o puxa pro lado para discutir em particular, enquanto o resto se pergunta o que está acontecendo. De repente, ela o esbofeteia nas bochechas e volta pro grupo, dizendo que ele foi longe demais, um absurdo. Ele simplesmente ri, dizendo que estava certo e que vai retribuir a ela por isso. O grupo pergunta se ela está bem, mas ela não diz nada e continua andando frustrada. O grupo a segue em silêncio enquanto ela os leva ao complexo, e eles chegam ao local ao anoitecer, finalmente. Todos ficam maravilhados ao ver um edifício tão enorme e ficam ali boquiabertos. Tracy pergunta a Ishigaki se ele consegue identificar o estilo arquitetônico e ele diz que é semelhante às pirâmides maias. Então Jan pergunta se eles estão no Egito, mas ele diz que não podem ter certeza, já que pirâmides fazem parte de muitos países antes de listar alguns exemplos, como no México. Eles entram descendo uma escadaria que parecia infinita. Tracy os alerta para terem cuidado e ficarem juntos, caso os selvagens voltem. Depois do que pareceram horas, finalmente alcançaram a parte central do complexo. Jin diz a Nin que está apavorada, pois no início pensou que tinham sido sequestrados, mas agora parece que estão em outro continente com gente estranha. Ela se pergunta se tudo isso é algum tipo de jogo de realidade que são forçados a jogar. Ning, com a inocência de uma criança, sugere que talvez estejam dentro de um videogame. Ela suspira, pensando no que fazer com aquele paciente inútil com amnésia, cujo QI agora é de uma criança da 5ª série. Eles conversam mais um pouco, e ele a incentiva a manter o otimismo, pois o lugar está nos mapas, o que significa que estão no caminho certo. Os dois então caem na gargalhada, dizendo que nunca mais precisarão trabalhar se escaparem, pois agora tem um cheque de 30 milhões para viver a vida toda. Tracy chama Jung e mostra umas marcas de queimadura. Ela toca e diz que ainda está quente, o que significa que alguém acendeu uma fogueira ali há pouco tempo. Os outros se perguntam se foram os selvagens, mas Ning diz que não pode ser, pois eles não sabem usar pilhas. Ou seja, outras pessoas comeram ali, e Tracy, observando o entorno, diz que também descansaram no local. Ishigaki diz que agora devem entrar na pirâmide para explorar. Um dos rapazes recusa, dizendo que é mais seguro ali. Jung então sugere que se dividam em 2 grupos. Um vai explorar lá dentro e o outro fica do lado de fora. Ishigaki concorda, mas com uma condição: ele mesmo dividirá a equipe. Ele liderará o grupo de exploração, com Tracy garantindo a segurança, Jin acompanhando por suas habilidades médicas e outro rapaz por sua força física. O resto ficará do lado de fora, e se algo acontecer com a equipe lá dentro, eles os resgatarão. Depois que entram, o Ruivo pergunta a Jung por que ele não se opôs e oferece uma parceria para derrubar Ishigaki e ficarem com todo o poder. Jung sorri de lado e simplesmente recusa, dizendo que não quer trabalhar com pragas como ele. Quando o sujeito continua com a bobagem, ele saca a faca e o ameaça, exigindo o cheque. O rapaz diz que isso é um crime, mas Jung retruca que não há provas, e para sua sorte, a única testemunha possível está ocupada fazendo xixi. Enquanto isso, a outra equipe entra e explora as inscrições na parede. Ishigaki diz que precisam de um arqueólogo para decifrar aquilo e seguir em frente. Enquanto continuam explorando, Jin se lembra do que havia dito a Ning. Ela havia envenenado Jian com seu grampo de cabelo quando ele tentou se aproveitar dela na caverna, e se ela não desse o antídoto secretamente, ele morreria em 7 dias. Ela avisou Ning que o antídoto causaria a Jiang uma dor intensa durante a cura, e se pergunta se a hora disso está se aproximando. Assim como ela previu, o estômago dele começa a doer, e ele pede a Ning para guardar a área enquanto vai se aliviar. Nesse exato momento, um grande grupo de selvagens chega,
e eles começam a correr em pânico. Jiang, incapaz de suportar a dor, agarra o estômago e cai no chão. Ning de repente se lembra do que Jin disse antes e corre até ele, enquanto os selvagens miram em Zhong, que luta para se manter consciente. Ele chega bem a tempo e o carrega no ombro para um lugar seguro. O ruivo encontra um interruptor e o puxa, fazendo uma porta descer secretamente do alto e se fechar lentamente. Ning se apressa com Zhang enquanto a porta se fecha e por pouco conseguem entrar sem que suas cabeças fossem esmagadas. Eles ofegam de horror ao perceber que agora não podem sair. E ouvindo o barulho, a outra equipe volta para verificar. Zhong agradece a Ning por salvar sua vida e repreende o outro rapaz por quase tê-los trancado do lado de fora. O sujeito diz que estava assustado e teve pouco tempo para pensar, então fechou a porta em pânico. E Ishigaki concorda, dizendo que foi a decisão certa. Ning pergunta como vão sair, e ele diz para não desperdiçarem energia se preocupando com isso agora, mas sim focarem em explorar mais, talvez encontrando outra saída. Jin de repente nota um hematoma roxo nos braços de Ming e o examina. Ela então pega a faca de Yang e abre o braço dele, mas logo solta a faca em horror, dizendo que ele não está sangrando e está infectado com um tipo grave de neurotoxina. Ela começa a chorar tristemente, dizendo que se isso se espalhar para o coração, ele se irá rapidamente e só tem umas 10 horas de vida. Jiang implora para ela fazer algo, pois ele só está nessa condição porque o resgatou dos selvagens. Jin chora ainda mais, dizendo que realmente quer salvá-lo, mas não há remédio ali, e ela está completamente indefesa. Jung se levanta, embora esteja com dor extrema, e declara que vai sair e pegar a cura dos selvagens. Ele então começa a socar a porta, como se isso fosse abri-la. Ning diz que ele está bem por enquanto e que devem encontrar rapidamente outra saída para que possam sair e Jin possa preparar o remédio. Ishigaki diz a todos que, de todos eles, Ning parece ter o melhor instinto de sobrevivência, apesar de não ter nenhuma outra habilidade ou especialidade, e todos seguem em frente. Eles descem uma escadaria e ouvem água correndo por perto. Enquanto avançam, observam a parede, e Tracy diz que está úmida, o que significa que pode haver um córrego subterrâneo em algum lugar próximo. De repente, notam uma luz vindo do fim da escadaria e se perguntam se é uma saída. Mas quando chegam lá, ficam chocados ao ver que é um corredor submerso em água, com apenas alguns pilares flutuando. Ning agarra a cabeça, dizendo que está doendo de novo, e que já viu este lugar antes. Nesse exato momento, ouvem alguém pedir ajuda e se perguntam se mais alguém além deles está lá dentro. Jiang aponta que o barulho vem da água e vai verificar. Eles veem 4 pessoas na água e uma delas parece estar inconsciente. O rapaz, segurando o inconsciente, pede ajuda e diz que não consegue segurá-lo por muito mais tempo. Ishigaki pergunta quem são e como foram parar na água. E o loiro diz que também chegaram ali de repente e estava prestes a contar o resto, mas o nível da água começa a subir. Ele implora para que ajudem e oferece contar tudo assim que saírem. Vendo que ainda hesitam, ele diz que o professor em seus braços pode ler a escrita dos selvagens e também sabe onde é a saída. Jiang diz que devem salvar este grupo e pega uma corda de Jin, mas está longe demais para jogar. Um dos rapazes se oferece para fazer isso, pois é muito mais forte que os outros, e amarra uma pedra na corda, prendendo-a antes de jogá-la na água. O loiro a pega, e todos se juntam para puxar o grupo para a superfície. Depois de um tempo, conseguem resgatar o grupo, e deitam o professor no chão. O loiro agradece por resgatá-lo, e seu amigo, mas Ishigaki ignora, e pede para ele se explicar. O loiro diz que é Andrei, um mercenário russo, agora membro de uma organização militar israelense. O gordo feioso se apresenta como Jing, um artesão. E Ning fica animado como uma criança, dizendo que adora arte. A garota de cabelo castanho se apresenta como Cherry, uma dona de casa da Nova Zelândia. Andrei então aponta para o homem deitado no chão e revela que ele é um especialista em civilizações antigas e consegue ler as inscrições na parede. Tracy o examina e relata que sua respiração está normal, apenas está inconsciente e ficará bem depois de um descanso. Jiang diz que não tem tempo para isso e pede para ela acordá-lo. O professor se levanta tossindo e diz que a saída está em algum lugar, pois, segundo as inscrições, assim que atingirem o ponto mais alto, a porta deve aparecer sozinha. Eles se perguntam se está no teto, mas Ishigaki diz que há tantos pilares ali, e se encontrarem o mais alto, talvez encontrem a porta. Jin pergunta como chegam lá, já que é um longo caminho da superfície e não podem nadar até lá. Andrei diz que não precisam, e explica que há 4 entradas nesta sala, que abrem e fecham em certos momentos. Quando abre, o nível da água sobe, e cada pilar tem uma plataforma, o que significa que eles têm que nadar para uma plataforma, e depois esperar outra mudança no nível da água antes de nadar para outra. O professor diz que, embora tenham descoberto isso, ainda não sabem qual pilar escolher durante a mudança da água. Eles discutem se simplesmente nadam para o pilar mais alto quando o nível da água sobe, mas Andrei diz que a água vem com uma força tremenda, e eles não conseguirão. O professor concorda e revela que já tentaram isso e falharam miseravelmente, com ele sendo atingido na cabeça pela força da água e teria se afogado se não fosse por Andrei.
Enquanto falam, as entradas se abrem e mais água sai, submergindo a maioria dos pilares. André diz que eles têm um intervalo de 10 minutos entre cada jorro de água e que precisam descobrir qual pilar escolher antes do próximo. Ning diz que é muito simples e que eles deveriam apenas ir em linha reta, explicando que há muitos pilares ali e que deveriam começar com os 2 pilares em linha reta à frente deles. O professor o encara em choque, como se ele fosse um gênio louco, e diz aos outros que ele está absolutamente certo. Eles planejam que nos próximos 5 minutos a água subirá até o primeiro pilar e eles nadarão até lá. Os pilares subsequentes serão todos 10 metros mais altos que os demais, então terão que esperar por 2 jorros para chegar ao próximo pilar e assim por diante. O que significa que, em 1 hora, devem alcançar o pilar do topo. Eles se dividem em grupos, com os mais fortes escalando os pilares primeiro e puxando os mais fracos um por um usando a corda. O Ruivo argumenta que o último a ser puxado estará em maior perigo e sugere que sorteie para decidir a vez, mas Jin discorda, dizendo que se o mais fraco, como Ning, for o último, ele não vai conseguir. A isso, ele simplesmente diz que não se importa se Ning morrer, e Jang fica furioso e o chuta sacando a faca. André e Tracy o puxam para trás e apontam suas armas para ele, e Shigaki o adverte para não machucar nenhum dos colegas e diz que não tem outra opção senão sortear a ordem de quem será puxado. Infelizmente, Cherry tira o número 8, o que significa que será a última a ir. Tracy vai confortá-la, mas Ishigaki troca de lugar com ela, oferecendo-se para ir por último enquanto ela vai primeiro. Ela agradece e o grupo começa a executar o plano. Quando a água atinge o nível da superfície deles, eles começam a nadar, com André escalando o próximo pilar primeiro. Ele então joga a corda para baixo, e Ishigaki ajuda Cherry a segurá-la. André a puxa para o topo, enquanto Jan e o outro rapaz sobem sozinhos. Em seguida, puxam Tracy e continuam com os outros. Agora é a vez de Jin, mas ela pede para Ning ir primeiro e vai em seguida. Só restam mais 2, o Gordo e Ishigaki. Enquanto puxam o Gordo, ouvem um tremor e percebem que o próximo jorro vai começar. Após um grande esforço, eles o puxam, deixando apenas Ishigaki. Antes que André pudesse jogar a corda, a água começa a jorrar e o grupo entra em pânico, mas Ishigaki de alguma forma consegue segurar a corda. O grupo luta para puxá-lo contra a correnteza, bem na hora H. Eles descansam um pouco e discutem o lugar. O professor diz que essa arquitetura foi construída por Gulen para testar força e coragem. Os outros perguntam o que é isso, e ele explica que é uma civilização misteriosa e antiga, localizada na América do Sul. Ele diz que atualmente não há registro desse lugar, e que ele só sabe disso porque seu professor estudou sobre ela. Os Gulens eram os predadores dos maias, e apenas na literatura maia há registros deles. Ishigaki pergunta se isso significa que estão na América do Sul, e ele diz que é altamente possível, antes de mencionar que um lugar muito parecido com este está documentado na antiga literatura maia. Ele então fala sobre os caracteres na parede, dizendo que é a língua Gulan, e consiste em apenas 20 alfabetos. Ning pergunta se aqueles selvagens são Gulans antigos, ao que o professor diz que não são. Ele continua a contar o que aprendeu, que os Gulans são extremamente inteligentes, e alguns até dizem que são imortais. Todos olham uns para os outros em choque e se perguntam como foram parar ali. Ishigaki pergunta como os maias derrotaram os Gaulins então, mas o professor responde sombriamente que nunca o fizeram. Um dia, tanto a ilha quanto os Gaulins que nela viviam desapareceram misteriosamente. De repente, Ning tem outra dor de cabeça, e diz que já ouviu isso de algum lugar, mas não consegue se lembrar. Jin o conforta dizendo para não se preocupar, pois sairão logo e poderão encontrar a cura para ele. Nesse exato momento, o próximo jorro vem, e eles começam a nadar para o próximo pilar e, de forma semelhante à vez anterior, chegam ao topo com a corda. Eles se parabenizam pelo trabalho em equipe e por estarem melhorando nisso. De repente, o Gordo nota um portão e aponta para os outros. O professor se pergunta como isso é possível, já que ainda não alcançaram o ponto mais alto. Ele repete o que a inscrição dizia, que aquele que alcançar o pilar mais alto terá a abertura para o altar revelada. Ele diz que esta deve ser a saída real, e Ning acrescenta que se chegarem lá, só terão 5 metros para escalar, ou terão que esperar o próximo jorro para nadar até lá. André cita um ditado russo e diz que é melhor que sigam o plano original. Ishigaki também concorda, dizendo que é possível que, mesmo que seja a saída real, ela não abra até que atinjam o ponto mais alto. Ning, no entanto, aponta que quando chegarem à plataforma mais alta, outro jorro virá que submergirá para a atual, incluindo a porta. Todos concordam que com esse jorro será quase impossível chegar à saída. Tracy menciona que o corredor por onde vieram estava úmido, o que significa que a água deve ter ido para lá em algum momento e deve ser circulada. Ishigaki prevê que, quando a água atingir um certo nível, uma estrutura de drenagem deve ser ativada. Tracy diz que primeiro eles chegam à plataforma alta, e André acrescenta que, se esta for a saída real, eles nadarão de lá para cá o mais rápido possível. Todos concordam com o plano e seguem para a plataforma alta, com André chegando lá primeiro.
Ele anuncia que há um portão ali e começa a puxar os outros. Quando Jung estava escalando a plataforma como antes, ele acidentalmente tropeça e cai, fazendo o outro rapaz cair junto com ele. Andre grita para eles subirem rapidamente e puxa Cherry para a plataforma primeiro. Quando ela vê a porta, fica atordoada. Move-se em direção a ela e nota uma impressão de mão. Tracy, enquanto sobe, a vê prestes a tocar a porta e grita para não fazer isso. Mas é tarde demais, e ela apertou a porta, o que a fez girar, e ela foi para o outro lado. De repente, o portão na plataforma de baixo se abre e todos questionam o que está acontecendo. Eles chegam ao topo e discutem o problema, se perguntando o que aconteceu com Cherry, já que a porta na plataforma de baixo estava completamente inundada. Eles planejam encontrar a porta e resgatá-la, mas o professor diz que não será possível, pois as inscrições aqui mencionam que somente quando um dos guerreiros se sacrificar, o portão para o altar se abrirá. Chocados com isso, eles se perguntam o que fazer em seguida, e Shigaki diz que a porta de baixo deve ser a saída real, pois abriu no segundo em que Cherry passou por esta porta. Eles questionam o professor como chegaram lá, já que está totalmente submerso, e ele diz que depois de apertar o botão, a água não subirá mais, o que significa que até o próximo jorro, o sistema de drenagem seria ativado, e o nível da água baixaria. O outro rapaz dá a ideia de que, como ele é o nadador mais rápido, chegará lá primeiro e prenderá a corda em um lugar seguro, e todos podem se segurar nela para nadar até lá. Todos concordam, não tendo outra escolha, e seguem com o plano. Enquanto o sistema de drenagem se ativa, ele cria um vórtice, e eles seguram a corda firmemente para manter o equilíbrio. O gordo luta para se segurar na corda e quase desiste, lentamente escorregando para a inconsciência. Enquanto apaga, ele pensa em como foi tão intimidado quando criança por gaguejar. Naquela época, o mestre veio e lhe deu esperança, dizendo que ele também gaguejava, mas não mais. Foi porque trabalhou duro constantemente para superar isso, e o aconselhou a fazer o mesmo. Essa memória o faz não desistir e ele não solta a corda, segurando-a com todas as forças. Finalmente, eles chegam à plataforma e correm pela porta. Ela os leva a um corredor mal iluminado, onde veem algo estranho. O professor o examina e diz que é pele de cobra, e a julgar pela pele deve ter 100 anos. E Shigaki olha ao redor e vê esqueletos humanos espalhados, observando que este lugar é extremamente perigoso. De repente, Ning começa a balbuciar bobagens, e Jin diz que ele está com febre alta, então precisam encontrar a cura logo. Andre vai ajudá-la a carregá-lo quando de repente Tracy pede ao grupo para olhar à frente, e eles encontram o altar, mas nada indica que estejam mais perto da saída. Jean corre para encontrar pistas para a saída, apesar dos protestos dos outros. Os demais também o seguem e chegam ao topo do altar, onde encontram um portão. O professor alerta a todos para terem cuidado, pois pode haver armadilhas, e vai observar as inscrições na parede. Jean pergunta o que significa, e ele lê, dizendo que os humanos uma vez traíram os deuses. Então os deuses os amaldiçoaram, e a partir de então, os humanos tiveram que oferecer sacrifícios ao deus Piton. Depois de ler, ele pede para alguém deitar no altar, e Tracy vai fazer isso. Enquanto ela se deita nele, o portão começa a abrir, e Jiang está prestes a passar por ele, mas o professor o impede, dizendo que o altar é um lugar onde os humanos mostram gratidão aos deuses e o ritual exige sacrifício. Para demonstrar, ele pede para Tracy se levantar, e quando ela o faz, o portão se fecha imediatamente. Ele diz que para os outros sobreviverem, um deles deve se sacrificar e ser deixado para trás. Outro rapaz pergunta se podem colocar uma pedra no altar para o portão abrir, e todos concordam em tentar. Todos vão em busca de uma pedra grande, e o gordo chama a todos, dizendo que encontrou algumas pedras. O outro rapaz vai levantar uma pedra grande, mas ao pegá-la, ela se desfaz em suas mãos, e ele cai para trás por causa do impacto. O professor se dirige ao grupo, dizendo que a pedra está ali há muito tempo e se desgastou, então não há como movê-la. Jiang vai até a mesa e a bate com a faca dizendo que é sólida, mas ele não consegue movê-la sozinho. E Shigaki diz que agora não tem escolha se não deixar alguém para trás. O loiro diz que é óbvio que Ning deveria ser deixado para trás, já que está doente, e Jin discorda dele. Mas ele insiste dizendo que Ning é inútil, já que não há certeza da cura e nem do que os espera lá fora. Para a surpresa geral, Ishigaki também concorda, deixando todo mundo chocado. Eles decidem votar, e o resultado é que Ning será deixado para trás. Mas Jiang saca uma faca, avisando que quem ousar tocar em Ning terá que passar por ele primeiro. O Cabeça Amarela pede a Andre para se livrar de Ning, mas ele se recusa, afirmando que como soldado jamais abandonaria seus companheiros. João então se aproxima do Cabeça Amarela e o espanca sem dó, dizendo que quem deveria ser deixado para trás era ele. Os outros nem reclamam, e no fim das contas, o abandonam ali mesmo para fugir pela porta. Eles correm por uma passagem mal iluminada, sem saber se estão no caminho certo. Enquanto avançam, o professor reflete sobre como Jiang tem um domínio impressionante da psicologia humana, sabendo que ninguém gostava do Cabeça Amarela e usando isso a seu favor. Ele também parecia saber que Tracy não interferiria, a não ser que quisesse matá-lo. Nisso, eles encontram a porta de saída e a empurram, conseguindo finalmente chegar lá fora. Todos se alegram e se agradecem, enquanto Jin já procura ervas para preparar a cura.
Ela explica que geralmente a cura se encontra perto do veneno, então deve estar por perto do ninho da cobra. Eles deitam Ning no chão e ela o examina, dizendo que ele está se estabilizando e precisa descansar um pouco mais. Jan pede a ajuda de André para carregar pedras, assim podem voltar e resgatar o Cabeça Amarela, enquanto os outros se dividem em várias tarefas. Fett e o outro rapaz vão procurar comida, Tracy fará o taguarda da área e Ishigaki com o professor farão armas com galhos de árvores. Enquanto isso, o Cabeça Amarela acorda no altar e percebe que está sozinho, que todos sumiram. Assim que ele se levanta, a saída se fecha, e ele começa a chorar em pânico, batendo na porta como se aquilo fosse salvá-lo. De repente, ele ouve um barulho vindo de trás e vê algo enorme surgir, e grita por socorro. Lá fora, Ning finalmente acorda, abre os olhos devagar e diz que sua cabeça dói, então Ishigaki o aconselha a descansar mais. Enquanto André e Zhang continuam com sua tarefa, ouvem o grito de socorro do Cabeça Amarela e se perguntam se algo terrível aconteceu lá dentro. Enquanto isso, Jin expressa sua alegria por o remédio ter funcionado, no momento em que Ning se levanta e senta. De repente, eles veem Fett correndo em sua direção e atrás dele, uma Python enorme e mortal o persegue. Todos correm para um lugar seguro, enquanto Tracy chega balançando como Tarzan e atira na cobra, salvando o Fett. Ela pergunta o que aconteceu com o outro, e Fett conta que ele caiu de um penhasco enquanto corria. A cobra continua a persegui-los, mas por sorte, Zhang chega na hora certa e a chuta para longe. A cobra se levanta furiosa e o ataca, mas ele desvia e atinge sua cabeça com a faca. A cobra o sacode, e ele despenca do penhasco. Ning começa a chorar e está prestes a correr até ele, mas Ishigaki o detém, dizendo que há um lago lá embaixo, então ele vai sobreviver. Nisso, a cobra recua, e eles se perguntam se é porque está gravemente ferida. Lá embaixo, Zhang sobrevive à queda e resgata o outro rapaz do lago. Ele faz massagem cardíaca e o outro acorda tossindo muita água. Enquanto agradece a Jiang, ele nota algo estranho em seu braço e aponta para aquilo. Ele estava prestes a arrancar a sanguessuga gigante do braço, mas o outro avisa que não pode fazer isso e que precisa de fogo. Então ele tira o isqueiro e a queima, dizendo que ficou realmente apavorado. Desta vez, porém, outra sanguessuga gruda no ombro do outro, e ele tira a camisa. Cheong fica chocado ao ver tantas sanguessugas por todo o corpo e as mata uma por uma. Eles decidem então encontrar o outro antes que fiquem cobertos por mais delas. De repente, bolhas roxas começam a flutuar ao redor, e o outro avisa para não tocar, mas Jong faz o oposto e começa a cutucá-las. Isso libera uma fragrância doce, e os dois de repente desmaiam no chão. Enquanto isso, o resto do grupo atravessa a floresta e também encontra as bolhas roxas. Jin avisa os outros para não tocarem, pois é uma massa de ar coagulada do miasma do vale. Nisso, Ning nota Yang e o outro rapaz caídos no chão e corre em direção a eles. Fett percebe marcas de sangue nas costas do outro, mas Jin diz que são só sanguessugas. Nada para se preocupar por enquanto. Depois de um tempo, os dois se levantam, e Ning cumprimenta Yang calorosamente. O grupo se reúne e discute os acontecimentos recentes. O Cabeça Amarela certamente enfrentou a morte, e agora eles se perguntam o que fazer. Ishigaki sugere que procurem comida, já que não comeram nada o dia inteiro. De repente, uma flecha atinge o chão perto deles, e eles se veem cercados pelos selvagens mais uma vez. Assumem uma postura defensiva enquanto os selvagens se aproximam, e o professor traduz o que eles dizem. Parece que o líder dos selvagens está pedindo para que fiquem parados por enquanto, e o professor decide que é a hora de negociar. O líder pergunta ao professor como ele consegue falar a língua deles, enquanto o grupo se pergunta como o líder dos selvagens pode falar a língua deles. O líder pergunta qual a conexão deles com um homem de um olho só que também fala Gulen, e o professor fica chocado por haver mais alguém que conhece essa língua além dele. O líder o ameaça: fale ou será comido. E o professor diz que não tem certeza de quem ele está falando. O professor diz que aprendeu a língua com seu próprio professor, que morreu há muitos anos, mas que, em vida, era um homem de um olho só. Enquanto o grupo caminha, eles discutem o mentor do professor, que tinha dupla graduação em arqueologia e medicina. Min diz a Jiang que seu braço está ficando dormente, e eles discutem se os selvagens os estão levando para o abrigo deles. Jiang diz que verificou o mapa e que o local dos aldeões fica no mesmo caminho que eles estão seguindo. Ele então sussurra para Ning que, na hora certa, eles vão fugir juntos. Fett pergunta ao professor como é possível o mentor ter vindo para cá se ele morreu há tanto tempo. O professor explica que é impossível, pois ele não saiu da França por muito tempo antes de morrer. E ele sabia disso porque estava ao seu lado quase todos os dias. Tracy diz para ele não se preocupar tanto e focar na tarefa em questão. Ao chegarem ao local dos selvagens, veem muitas daquelas pessoas vivendo suas vidas. Fett diz que está com medo, mas Ishigaki o instrui a colocar um sorriso no rosto e agir normalmente. O líder dos selvagens avisa que se conseguirem curar o pai dele, poderão ir embora. Caso contrário, eles comerão a aldeia inteira. Jin e o professor vão atrás do líder, mas assim que ele a vê, começa a xingar, dizendo que uma mulher não pode curar o pai deles e que ela o matará.
O professor explica a ela que Golan tinha uma forte percepção da superioridade masculina sobre as mulheres, que são proibidas de fazer qualquer coisa além de serem donas de casa. O professor tenta explicar ao líder que só Jin pode curar seu filho mais velho, mas ele não acredita e os ameaça. Nisso, outro selvagem com apenas uma mão chega e diz algo ao líder. O professor traduz que ele está pedindo ao líder para deixar Jen tentar. Então, eles finalmente entram e veem muitos selvagens descansando lá dentro. Hai diz ao professor que o velho falava a língua deles melhor que o líder. O professor manda ela calar a boca e ficar quieta enquanto se aproximam do chefe. Depois de examiná-lo por um bom tempo, Jin finalmente diagnostica que o chefe tem malária e avisa ao grupo que pessoas com malária sofrem de várias complicações, como amnésia. Ishigaki pergunta qual é o tratamento, e ela responde que é bem simples. Eles precisam mantê-lo hidratado e dar quinino oralmente, que podem extrair da árvore cinchona. A casca dela é a principal matéria-prima para a extração do quinino. Ishigaki comenta que essa árvore geralmente cresce em áreas de floresta tropical escuras e úmidas. Como eles estão na América do Sul, ela deve estar na floresta tropical bem perto deles. O professor avisa que o chefe concordou em enviar 3 deles para a floresta em busca das ervas, enquanto o restante fica aqui como refém. E se não voltarem com o remédio antes do nascer do sol de amanhã, o resto será morto. Eles discutem e chegam à conclusão de que Jin deve, sem dúvida, fazer parte dos 3, já que só ela consegue identificar. Em seguida, Tracy a acompanhará para mantê-la segura, e o terceiro será Andre, que pede a faca de Jung. Ning diz para ele entregar a faca, já que não precisarão dela, e ele concorda dando a faca a Andre. Mais tarde, Ning pergunta a Jian se os 3 ficarão bem, mas ele simplesmente diz que não sabe, antes de fazer uma oração a Deus. O professor examina mais inscrições e diz que esses selvagens adoravam Gulanaga como seu deus. Toda vez que havia um grande surto de malária, eles se sentiam indefesos e com medo da morte. Chamavam de maldição dos deuses, e quando isso acontecia, levavam os infectados ao altar como oferendas a Gulan. Mas 10 anos atrás, um grupo de soldados matou e prendeu essas pessoas. Todos desapareceram em um vulcão, até que um dia o homem de um olho só, que eles pensam ser o mestre do professor, saiu da montanha vivo. Ele conhecia os Golem e também os curou. É por isso que quando os selvagens viram um deles falando a língua, os mantiveram vivos, para que pudessem curar o chefe. Dizia-se que o homem de um olho só ficou ali o resto da vida e se tornou parte da comunidade. Foi assim que alguns dos selvagens aprenderam a língua deles. E um dia o homem de um olho só desapareceu quando navios misteriosos chegaram a esta terra. Enquanto isso, Jin e os outros procuram a árvore no meio da chuva. André pergunta como ela é, e Jin descreve que deve ter entre 5 e 15 metros de altura e uma aparência especial. De longe, eles podem ver uma mistura de verde e vermelho. De repente, Jin grita que encontrou uma, e eles vão atrás dela. Enquanto isso, o professor revela que é possível que seu mentor não esteja morto, e Ishigaki pergunta como isso é possível, já que ele mesmo foi ao funeral dele. O professor explica que a arqueologia exige muito dinheiro e apoio nacional, e Golan não era tão famoso. A pesquisa foi interrompida até que seu mentor reabriu o projeto. Quando perguntou sobre o financiamento, o mentor disse ser uma organização privada com quem tinha um acordo, mantendo os detalhes em segredo. Parte do acordo era a doação de sangue após a morte. Por isso, o corpo não foi queimado nem enterrado, mas sim levado pela organização. Mas agora ele suspeita que seu mentor está vivo e pode ter forjado a própria morte, usando seus conhecimentos de medicina. Ele se lembra que 2 anos antes da morte do mentor, o visitou e encontrou seu cachorro morto no chão. Ao contar, o mentor não pareceu muito preocupado. Em vez disso, injetou algo no cão e disse que a medicina moderna pode controlar vida e morte, enquanto o cachorro se recuperava, parecendo perfeitamente bem. Ele havia dito que estava experimentando uma droga que poderia simular a morte, e quando perguntado o porquê, ele simplesmente respondeu, por diversão. Ouvindo tudo isso, Ning tem uma ideia, e diz que a resposta para a morte de seu mentor é a chave para o dilema atual deles. Por que foram todos trazidos para cá? Ele pergunta quem era aquela organização misteriosa que patrocinou a droga da morte falsa, quem são as pessoas civilizadas que vieram antes deles e o que fizeram no vulcão. Primeiro, precisam curar o chefe para poderem sair daqui e ir ao vulcão, pois só lá encontrarão todas essas respostas. Enquanto isso, Jin e os outros coletam a casca da árvore para preparar o remédio, quando de repente Tracy aponta uma arma perto de Andre e atira. Ele se vira para ver uma criatura estranha fugir, e ela avisa que estava prestes a atacá-lo. Jin grita para eles olharem para onde ela está apontando, e eles veem mais daquelas criaturas parecidas com macacos com olhos vermelhos ao redor deles. De volta à caverna, os selvagens vêm e levam os outros mesmo antes do nascer do sol, e Fett implora, dizendo que Jin e os outros voltarão com o remédio logo. Quando os selvagens os levam para o local de execução, Fett chora de medo e se borra nas calças. O professor diz aos outros para serem corajosos, porque esses selvagens adoram a bravura e matarão os covardes. Fiel à sua palavra, um dos selvagens arrasta Fett para ser executado. Mas, por sorte, Jin e os outros voltam. Mais tarde, todos comem fartamente, e o Fett acorda gritando que está morto. Jin prepara o remédio e o dá ao chefe, que lentamente começa a melhorar. O líder a agradece e diz que ela lhes ensinará a cura.
para que não precisem sacrificar mais nenhum humano depois disso. O velho a agradece dizendo que o Homem de um Olho só nunca lhes ensinou a cura, mas que ela é muito mais gentil. Ele então lhe indica a rota de saída daqui para a montanha. Ela pergunta sobre as criaturas parecidas com macacos na floresta, e ele diz que foram soltas pelas pessoas civilizadas que vieram antes deles. Ele então a avisa que se forem mordidos por esses macacos, eles também se tornarão como eles. Mais tarde ela conta tudo isso ao resto do grupo, e o professor diz que isso está além de qualquer ciência que ele já tenha visto ou ouvido falar. Ning sugere que esses macacos podem ser o resultado de experimentos criados pela organização privada em busca da imortalidade. O professor se sente chocado e traído pelas habilidades de seu mentor, e Shigaki o conforta. Todos decidem verificar a montanha para que possam encontrar uma resposta logo. No dia seguinte, Shang vai pescar com os selvagens e consegue capturar um peixe minúsculo, enquanto Jin ensina o velho a curar resfriado e tosse. Jiang, vendo o velho fumando, pede o cachimbo, mas o velho avisa que pode ser muito forte para ele. E fiel às suas palavras, ele desmaia com apenas um cheiro, sonhando com belas garotas. O velho ri e diz que ele acordará durante a noite. Mais tarde, todos se juntam aos selvagens em suas festividades e se divertem, mas assim que provam o vinho, ficam chocados ao descobrir que é muito forte e quente. Jin fica bêbada com um gole e o líder ri, pedindo a todos para se divertirem. Shigaki pergunta se ele pode arranjar um guia para que possam explorar o vulcão amanhã, e o velho se oferece para ajudar. Andre vê os selvagens tendo uma competição de arco e flecha e decide participar. O líder oferece a ele a besta do homem de um olho só se ele vencer, e se não vencer, ele exige o chapéu dele em troca. A partida começa e o líder vai primeiro, mirando perfeitamente no tronco. Andre vai em seguida e, antes de começar, tira o chapéu revelando cabelos longos e femininos, e o entrega ao líder, dizendo que, não importa quem vença, ele pode ficar com ele. Ele então atira com a besta e perfura a flecha do líder com facilidade, ganhando a besta. Em seguida, tira outro chapéu do bolso e o usa para cobrir o cabelo. À noite, Jong finalmente se levanta e sai para encontrar todos se divertindo. De repente, ele ouve um barulho e vai atrás para ver os macacos zumbis ferindo um dos selvagens. Ele grita por ajuda, e Ning chega a tempo de avisar que os macacos estão mirando nele. O líder e Andre também chegam, atirando nesses macacos com suas flechas. Quando Jin vai ajudar o selvagem ferido, o velho a impede e diz que é tarde demais, pois ele se transformará naqueles macacos em breve. O líder carrega o corpo do selvagem ferido e vai desmembrá-lo antes de enterrá-lo, para que mesmo que vire um macaco zumbi, não consiga sair. Mas antes que o líder pudesse fazer isso, o selvagem ferido acorda e morde sua mão antes de escapar. Quando os outros vêm correndo e perguntam sobre a mão dele, ele diz que caiu e se machucou. Os outros selvagens procuram o ferido, enquanto Jin enfaixa a mão do líder. Ela diz a ele que a ferida parece mais um corte de faca do que um arranhão, e ele desvia o olhar. Shigaki diz que eles devem partir logo para o vulcão e avisa que coletou bastante comida com Andre, o suficiente para a semana. Min pergunta ao velho se além dele, mais alguém foi ferido pelos macacos zumbis, e ele diz que todos os outros morreram, incluindo seu filho. Ele também foi infectado, mas o Homem de um Olho só cortou sua mão imediatamente antes que ele pudesse se transformar. É por isso que ele está vivo agora. No dia seguinte, o grupo agradece aos selvagens enquanto se preparavam para ir ao vulcão, e o velho se desculpa por não poder acompanhá-los como havia prometido. Eles ouvem um som agitado e perguntam o que está acontecendo. O velho diz que um novo chefe está sendo escolhido hoje e os convida a participar, mas quando eles hesitam, ele se torna assustador e não lhes dá escolha. Na cerimônia, eles veem o ex-chefe se esfaqueando para coletar uma tigela de seu sangue, e o líder bebe para se tornar o novo líder. De repente, o velho ri como um maníaco, dizendo que se alguém comer o órgão do macaco zumbi, a infecção se torna rápida, e a transformação é imediata. Ele revela que o líder foi quem fez isso com seu filho, e agora ele se vingou, dando o mesmo ao líder. Dito e feito, o líder imediatamente se transforma e vira um macaco zumbi. Todos fogem em pânico enquanto o velho ri como um psicopata com lágrimas nos olhos. Fett e o professor escapam para a floresta, ofegando pesadamente de exaustão. Eles se perguntam o que aconteceu com os outros, já que todos se separaram no pânico. O professor diz que se eles forem para o vulcão, talvez os encontrem. De repente, ouvem um barulho e morrem de medo, mas é apenas Ning. Eles discutem a situação e ouvem passos, então vão se esconder atrás dos arbustos. Eles veem Jin correndo e estavam prestes a encontrá-la, mas ela acidentalmente tropeça em cordas e os selvagens logo vêm atrás. Os selvagens concordam em não matá-la, porque ela os ajudou, apesar das ordens do líder. Eles a apontam na direção do vulcão e pedem para ela ir rápido. Os três não saem do esconderijo até mais tarde, pois não há garantia de que os selvagens os pouparão como fizeram com Jin. Depois que os selvagens vão embora, eles saem e veem um pequeno mapa com uma rota para o vulcão e discutem. Mais tarde, eles vão para as margens e decidem passar a noite lá, já que os selvagens não virão. Enquanto estão sentados e conversando, de repente Ning se lembra de algo do passado.
ele foi jogado do navio por alguns homens, e um cara estava implorando para ele voltar e salvá-lo. Quando ele voltou para o barco, os homens já tinham ido embora, e ele se desculpou consigo mesmo por não ter conseguido salvar aquele cara. Fat e o professor se preocupam e perguntam o que está acontecendo. Ele recupera a consciência e diz que estava recuperando pedaços de sua memória. Nisso, ele olha para a margem e observa que ela está diminuindo. O professor avisa que a maré está subindo e eles têm que sair imediatamente. Ao se levantarem, vêm crocodilos, e Ning diz que é melhor esperarem até a maré baixar. No entanto, Fat se assusta e foge em pânico, fazendo com que os crocodilos o persigam. Ele de alguma forma consegue escapar e correr para a floresta, onde encontra uma corda. De repente, ele esbarra em Jian, que está fumando, e pede para ele calar a boca. Ele pergunta a Fat onde estão os outros e depois de ouvir a verdade, fica irritado porque Fat fugiu, abandonando os amigos. Nisso, um grupo de macacos zumbis vem e o cerca. Zhang pede a Fat para voltar para a margem enquanto ele segura os macacos aqui. Antes de mandá-lo embora, ele ameaça Fat para ajudar os outros, especialmente Ning, antes de enfrentar os macacos. Fat volta para a margem e encontra o professor e Ning pendurados em uma árvore para escapar da maré e dos crocodilos. Ning diz para ele amarrar uma pedra na corda e subir na próxima árvore. Depois que ele sobe, Ning pede para ele jogar a corda e a pega. Eles amarram cada ponta da corda nas duas árvores e a usam para atravessar. O professor vai primeiro, mas percebe que a corda está cedendo, então se apressa e pula para o outro lado. Ning sobe na corda e atravessa, mas os crocodilos o seguem e quase o pegam quando ele desce. Por sorte, Jian surge do nada e ataca o crocodilo, mas todos notam seus olhos e percebem que ele também está infectado. O professor agradece, mas pede para ele não o seguir. Ming, porém, diz que pode haver um antídoto no laboratório com o qual poderiam curar Jian, já que ele não se transformou completamente. No dia seguinte, Jin avista o vulcão primeiro, que estava prestes a correr para lá, mas de repente vê alguém vindo por trás e grita por socorro. Todos ouvem seus gritos e correm em direção ao barulho, mas são apenas Ishigaki e aquele outro sujeito, comendo como porcos famintos. Ataki e Andre chegam ao local, mas os macacos também. Eles fogem e, por sorte, conseguem escapar ofegantes. Tracy diz que só tem algumas balas sobrando, então precisam ter muito cuidado. Jin diz que precisam voltar e pegar os suprimentos de comida, pois o vulcão estará deserto. Ishigaki sugere que a equipe divida as responsabilidades para garantir eficiência na coleta de alimentos e suprimentos. Ele atribui tarefas específicas a todos. Jin fica responsável por coletar ervas essenciais para a sobrevivência. Andre encarrega-se de garantir a segurança do grupo. O outro sujeito e Tracy ficam encarregados de procurar comida. Uma vez que as tarefas são atribuídas, o grupo parte para cumprir seus respectivos papéis. Jin reza silenciosamente pela segurança de Ning, preocupada com os desafios que ele pode enfrentar. Enquanto isso, Ning encontra numerosos pântanos que bloqueiam seu caminho e decide que escalar um penhasco próximo pode ser uma opção melhor para seguir. Fadia e o professor decidem manter uma distância segura de Jian, pois temem que ele possa se transformar completamente e atacá-los. O professor sugere que se separem para evitar mais riscos, mas Ning recusa e decide ficar com Jiang. Ele se lembra da primeira conversa que teve com Jin, onde a questionou sobre ajudar estranhos em necessidade e das promessas que fizeram um ao outro. Para ele, Jian é como um irmão, e deixá-lo para trás parece impensável. No fim das contas, o professor e Fat concordam em permanecer juntos, pois viajar sozinho nessas terríveis circunstâncias parece arriscado demais. Enquanto isso, Andre pergunta a Jin como ela conseguiu atravessar o pântano. E ela explica que, quando pisou, os selvagens apareceram e jogaram pedras para guiá-la por um caminho mais seguro. Ele ri de bom grado da história dela, achando-a divertida e um tanto inacreditável. Jin então se vira para Andre e Tracy, perguntando sobre suas próprias experiências ao atravessar o pântano. Andre, sendo um soldado experiente, explica que não foi difícil para ele, pois já havia enfrentado desafios semelhantes em missões de combate. Ishigaki, um entusiasta de esportes, conta como usou inteligentemente tábuas de madeira e cipós para criar uma espécie de prancha voadora improvisada, o que lhe permitiu atravessar com facilidade. Enquanto o grupo recolhe sua comida e as ervas que coletaram, o outro sujeito aponta que Andre parece ter sentimentos por Tracy, que está cética e não acredita, mas o outro insiste, destacando como Andre se esforçou para protegê-la durante um ataque de macacos. Surpresa com essa revelação, ela se lembra de uma missão de anos atrás, quando fazia parte de uma operação da Interpol contra um cartel multinacional de drogas. Durante a missão, ela foi emboscada e teve que matar um mercenário russo chamado Erik Ivanov. Ishigaki então aponta que o sobrenome de Andre também é Ivanov, o que levanta as suspeitas de Tracy, e ela começa a se perguntar se Andre é parente de Erik. Ela pensa consigo mesma em permanecer vigilante, pois as habilidades e capacidades de Andre são algo que ela não pode subestimar.
Enquanto isso, o outro grupo escala o penhasco e segue em direção ao vulcão. Ming ainda está preocupado com Jin após ouvir seu grito mais cedo e reza por sua segurança. No caminho, eles descobrem a sacola de comida que Andre e Tracy haviam deixado para trás. Essa descoberta o faz suspeitar que o perigo pode estar à espreita, e ele menciona ter ouvido tiros no pântano mais cedo. Ele então aponta para o vulcão e insta o grupo a se mover rapidamente para encontrar antídotos, pois está especialmente preocupado com Jiang e quer garantir que ele seja tratado o mais rápido possível. Quando o grupo de Jin chega ao vulcão, eles acham o calor intenso quase insuportável. André os avisa que quanto mais alto subirem, mais quente ficará. Jin sugere que façam uma pausa para descansar e beber água. No entanto, durante o descanso, eles percebem que Ishigaki está desaparecido, e alarmados começam a chamá-lo. André decide procurá-lo sozinho, mas pouco depois ouvem a voz do outro sujeito chamando, apenas para ele também desaparecer. Tracy fica desconfiada de Andre, o que leva a uma discussão acalorada entre os dois. A discussão, no entanto, é interrompida quando ouvem o grito de Jin e correm para ajudá-la, encontrando-a presa em areia movediça. Eles conseguem puxá-la para fora e, não muito longe dali, encontram Ishigaki também inconsciente. O outro grupo também chega perto do vulcão e Jian começa a sentir-se tonto e desorientado, lutando para acompanhar o ritmo do grupo. Ning o encoraja a permanecer forte e sugere tomar um banho na água quente próxima para ajudá-lo a se recuperar. O professor nota os abundantes recursos geotérmicos da área, o que o surpreende bastante. No entanto, enquanto toma banho, o professor começa a tremer incontrolavelmente apesar do calor, e sua condição piora rapidamente. Ming suspeita que ele possa ter malária aguda e lembra que Jin tem as ervas necessárias para o tratamento, resolvendo encontrar o grupo dela o mais rápido possível. Enquanto isso, Jin cuida do Ishigaki inconsciente e o grupo está com poucos suprimentos de comida porque ele acidentalmente deixou a caixa cair na água. André e Tracy decidem procurar comida, mas o outro insiste em se juntar a eles, lembrando o conselho anterior de Ishigaki para não deixar Tracy sozinha com André. Tracy o tranquiliza, dizendo que não há com o que se preocupar e parte com André. Em outro lugar, Ming e Fat avistam uma maçã flutuando na água, o que o faz acreditar que o grupo de Jin pode estar enfrentando escassez de alimentos. Tracy e André mais tarde descobrem um túnel feito pelo homem dentro de uma caverna e o seguem para encontrar uma passarela que leva ao que parece ser uma instalação de pesquisa. Decidindo investigar mais a fundo, eles se separam e Tracy encontra um disjuntor elétrico. Ela o liga e entra na instalação. Lá dentro, descobre uma estação de energia subterrânea e, de repente, a porta atrás dela se fecha e um homem em um veículo de construção aparece atacando-a. Ela consegue se esconder e escapar dos ataques, pensando que é Andre quem a está atacando. Ouvindo a comoção, Fatih e Ning seguem os sons em direção ao local. Enquanto isso, Andre ouve tiros e corre para o barulho, enquanto Tracy continua a lutar contra o agressor, conseguindo disparar um tiro nele. Os dois lutam um contra o outro, pensando que são o agressor, e Ning chega bem a tempo de detê-los. Ele para a briga, ameaçando desperdiçar a comida que tem na mão, caso os dois não parem imediatamente. Percebendo a importância da comida, eles param de discutir e de se atacar. Enquanto isso, Jin espera Ishigaki acordar, e quando o outro sujeito está extremamente faminto, ela lhe dá sua última maçã, dizendo que ele precisa mais dela do que ela mesma. Ele come metade da maçã e guarda o resto para Ishigaki. Vendo isso, ela se emociona e diz que ele é um cara muito legal. E ele lhe conta que seu avô budista o havia ensinado a ser gentil com os outros. Logo, Ling e os outros chegam ao local com comida. Eles alimentam Ishigaki, que ainda está inconsciente, e Ling conta a Jin sobre Jiang, que está lentamente se transformando em um macaco zumbi, e sobre o professor, que parece estar doente com malária aguda. Todos ficam preocupados com Jiang e o vírus. Ling sugere tratar o professor primeiro, mas Jin decide ir com ele e André para ajudar ambos os pacientes. Os três seguem para a caverna onde os pacientes foram deixados, mas os encontram desaparecidos, e André sugere que se separem para procurar. Depois de um tempo, eles encontram uma faca deixada por Jiang, e Ling suspeita que os pacientes foram levados para uma instalação de pesquisa e decide reagrupar e ir para lá juntos. Na caverna, a oficial Tracy parece perturbada ao olhar para sua arma, e Ling informa o grupo sobre os pacientes desaparecidos. Pouco depois, Ishigaki acorda. Jin explica onde estão e verifica seu pulso. Ele promete retribuir a proriajuda dela, mas ela insiste que estava apenas sendo uma boa jogadora de equipe. Ele nota que Ling está se comportando de forma diferente e se lembra de seu passado como um engenheiro de software de sucesso. Apesar de suas conquistas, ele sente que tecnologia e riqueza são inúteis na situação atual. O grupo chega a uma usina de energia geotérmica e fica chocado com sua construção avançada. Eles percebem que uma instalação como essa exigiria apoio governamental. E Ishigaki aponta que precisam encontrar o porto para transporte, mas é muito perigoso procurá-lo agora. Em vez disso, decidem explorar o laboratório primeiro. Lá dentro, eles descobrem um pesquisador morto e supercomputadores. Ele consegue hackear um deles e acessar informações limitadas. Ele atribui tarefas ao grupo, enviando Tracy, Jin e Fatih para vasculhar a própria equipe da área bioquímica.
Ao chegarem lá, encontram os macacos zumbis, containers e um antídoto. Fat, porém, fica assustado e espera do lado de fora. Enquanto isso, Ling, Jineng e Andri exploram outra seção e encontram trajes espaciais e cartões de identificação militar. Enquanto continuam a busca, eles se preocupam com o envolvimento do governo nesta perigosa pesquisa de imortalidade. O outro sujeito começa a se sentir mal devido a um distúrbio psicológico desencadeado pelo estresse. E ele se lembra de ter perdido o controle em um jogo de basquete anos atrás e teme que esteja acontecendo novamente. Seguindo as instruções de Ishigaki, ele se dirige a outra área marcada como restaurante. Enquanto isso, a equipe de Jin retorna com o antídoto, enquanto o grupo de Ming encontra uma sala com esqueletos sentados em um restaurante, como se tivessem morrido subitamente enquanto comiam. Andri examina o corpo e descobre que não é tão antigo quanto os outros cadáveres. Ning encontra um cartão no bolso do morto, revelando que ele era um supervisor da instalação de pesquisa chamado Yasu. Eles usam o cartão para destrancar outras portas e encontram um caderno no bolso dele, mas as páginas estão faltando. De repente, ouvem alguém lá fora e André vai verificar, enquanto Ning examina o livro e encontra algo escrito na última página. Enquanto isso, Jin está desapontada com os experimentos realizados em humanos, enquanto uma figura os observa por trás de um pilar. Tracy diz a Jin que, neste mundo, apenas os poderosos importam e os pobres são explorados. A figura atrás do pilar joga uma granada na equipe. Tracy e os outros se abaixam para evitar a explosão. Tracy esconde Jin e Fat debaixo da escada e os avisa sobre alguém que quer matá-los. Ela suspeita que André esteja por trás do ataque, mas os outros discordam. Ela lhes mostra uma porta e explica como podem escapar enquanto ela os cobre. Fat, que tem o cartão de acesso, decide fazer a primeira corrida apesar do perigo. Ele reúne sua coragem e começa a correr, mas uma flecha o atinge no pescoço. Ele continua até a porta e a abre para os outros passarem. Enquanto as moças escapam, outra granada é jogada nele, matando-o em uma explosão. Jin chora por ele, mas Tracy a puxa para continuarem em frente. Elas se escondem em outro cômodo, mas o homem misterioso continua a segui-las. As duas se escondem em um banheiro quando o gás tóxico começa a vazar e tentam abrir a porta, mas ela está trancada por fora. Incapazes de suportar o gás, elas caem inconscientes e a figura misteriosa chega, levando-as. Enquanto isso, Fat e outro sujeito chegam à sala de controle e perguntam a Ishigaki sobre a situação. Ele revela que foi Andri quem estava por trás dos ataques e que está levando as mulheres inconscientes com ele em um carrinho. Ishigaki acredita que André está agindo sem ser capturado e, no monitor, eles veem que ele está no controle. King decide que eles devem primeiro encontrar a localização de André antes de atacar. Ele entrega o caderno com alguns números a Ishigaki, que acredita que podem ser uma senha para um supercomputador. Ele insere os números, desbloqueando áreas que antes eram inacessíveis. De repente, um scanner se eleva do chão, exigindo uma leitura de mão para a autenticação de segundo nível. A impressão digital do supervisor é necessária para conceder acesso, e se não a escanearem, o sistema se autodestruirá. O outro sujeito entra em pânico, mas Ning lhe dá um plano. Ele o ordena a correr até a cafeteria e trazer o corpo do supervisor, pois uma pessoa normal levaria 10 minutos para cobrir a distância. Mas ele, sendo um atleta, pode conseguir a tempo. Outro sujeito enfrenta inúmeros desafios durante a corrida, mas após algum encorajamento de Ning e Nishigaki, ele segue em frente. Na cafeteria, ele se esforça, mas finalmente carrega o corpo do supervisor e corre em direção à sala de controle. Lá, ele vê André parado em seu caminho, mas não para e consegue chegar bem a tempo colocando a mão no scanner.